Era um sonho, né? Igual tem um sonho de muitas crianças. Era um sonho meu, né? Jogava lá de final de semana, tinha um projeto lá, Dente de Leite, lá no bairro, no Campo Nazaré. Até era o Guela que tinha esse projeto. Até hoje o Guela é o dono do campo lá. Guela Guela é o apelido, né? É o apelido dele lá. Ele é o... Você sabe o que é Guela, não? ele é o que manda e desmanda lá no campo, né? E aí ele... Tinha um projeto lá todo dia de manhã e a gente treinava lá com o Guela. Era o Guela, o Sr. Geraldo. O Sr. Geraldo tinha um projeto também no Galo de Ouro e tinha o outro na quadra de areia. E aí, rapaz, tinha um conhecido nosso lá que gosta muito de futebol, né? O Rato. E ele que acompanha futebol. Guela, Rato, só tem nome bom lá. Que aí o Rato pegou e falou assim, ó, preciso de 5 meninos pra ir fazer um teste lá no Atlético. Aí o Guela falou, não, eu já tenho 5 meninos aqui, meteu a gente numa Belina, e lá vai nós na Belina lá, fazer o teste, era até no futsal, na época de futsal lá, no Lourdes lá. E aí chegou lá dos 5 que foram, ficou só eu. Aí ficou só eu, fui lutando lá, aí o Rato falou, ó, até aqui eu te trouxe e agora você se vira com seu pai aí. E nisso eu tinha 8 para 9 anos de idade. Aí, então você começa no futsal do Galo. Comecei no futsal, aí começou, né, minha mãe me levando para me ensinar o caminho, para me ensinar como é que eu iria pro treino, né, que fiquei em avaliação, fiz a primeira semana de teste, aí na primeira semana eles falaram, não, pode trazer seus documentos e a gente já vai federar você. Aí comecei e aí minha mãe, ó, você vai pegar o ônibus aqui. Não, mentira, com 8 anos você ia sozinho, velho? Sozinho. Que sério? Aí falava, quanto tempo de busão você levava? Eu pegava o ônibus, saía do Nazaré, parava na Rua da Bahia, da Rua da Bahia, eu ia... um chãozinho, velho. Eu ia subindo até lá em cima. 8 anos de idade? 8 anos. Que isso? Aí minha mãe me ensinou tudo, ó, você vai fazer desse jeito, ó, os pivetes vinham ali, você corre pra dentro da loja. Aí era aquela época que a cidade vinha os pivetes, das lojas aqui, eles passavam, voltavam e achavam fora. E aí foi nessa trajetória, fomos nessa trajetória e meu pai já vinha do serviço, né? Meu pai já vinha do serviço, ficava me esperando lá em cima, em frente à sede. Ele ficava me esperando lá de cima, olhando lá embaixo pra ver se eu apontava lá. Aí no dia que o ônibus atrasava, ou um trânsito, ele ficava doido lá, né? Que na época, meu pai, assim, a gente sempre vindo de uma família muito simples, muito humilde, né? Meu pai que, pra mim ter chegado, foi assim, eu agradeço a Deus e a meu pai. Que meu pai me cobrou muito, sabe? Me cobrou muito, exigiu muito de mim. E aí meu pai ficava lá em cima esperando, a hora que eu apontava lá, ele, vamos, gritando, tá atrasado, aí chegava, treinava, acabava o treino ali, lá via nós de novo, saía da sede da Atlética ali, e descia de novo pra gente pegar o ônibus até lá na Rua da Bahia de novo, que a gente pegava nosso ônibus. Caramba. E aí foi lá, nessa correria, fui subindo, né, de categoria. Aí, assim, chegou ali aos 12 anos, aí eu já fui pro campo. Você ficou 4 anos no futsal, então? Fiquei no futsal, fiquei uns 4 anos. Cara, é uma base boa, né? Todo mundo fala que futebol te dá uma base, né? Uma habilidade, drible, espaço curto, né? Espaço curto ali. E aí, Lauro, esse treinador que era o treinador lá, o Everton, ele foi e falou assim, não, a gente vai levar você pro campo. Ele era o treinador lá. E aí, primeiro ele me puxou pra ABB. Do salão eu fui pra ABB. Aí na ABB, Lauro, a gente foi fazer um jogo lá no campo do Venda Nova, e aí veio Toninho e Getúlio Carão, Getúlio. E aí os dois irmãos estavam lá, o Atlético ia jogar, eu tava fazendo um jogo lá no Venda Nova, e aí o Atlético ia jogar depois. Aí tava lá Toninho e Getúlio, que é os dois irmãos, tava lá assistindo, e nesse jogo eu acabei com o jogo mesmo, jogava de ponta esquerda na época. Aí acabei com o jogo, aí no final, acabou o jogo lá, nós indo embora, eu e meu pai, indo pra pegar o ônibus. Aí ele veio o Getúlio, ô menino. Aí falou comigo, você tem vontade de ir lá ficar com nós um período lá não e tal? Aí eu falei pro meu pai, não tem, meu pai nem esperou responder não. Não, tem sim, tem. Assino. Não, tem sim. E aí, Laura, eu fui pra lá.
Cheguei lá e eu comecei a conciliar, né? Salão, campo e escola. Saía de cedo, né, com a minha bicicletinha, subia pra escola. Subia pra escola, eu já tinha, Lauro, que já bati o sinal, montar na bicicleta, descer, cara. Descer de bicicleta, minha mãe já tava com a comida na mesa, já comia rapidinho. Já ia pegar o busão. Já ia pra BR. Nisso eu saía da minha casa ali, ia lá pra BR, pegar o amarelinho. Que ia lá pra Pracinha São Vicente, pra me pegar outro ônibus pra me ir lá pro Clube 7, que na época a base do Galo treinava no Clube 7. Clube 7. E tudo ali na luta, ali, um período meu tio tinha uma Kombi, e aí meu tio me levava, né? Meu tio me levava e me buscava, mas aí o serviço que ele fazia tava ficando pesado pra ele falou, agora você vai ter que aprender de ônibus, porque quando que der eu te levo, quando que não der você entra no ônibus e vai. E aí, Laura, eu fui e comecei aí. Cara, que batalha, Não, hein? batalha, Laura. Aí saía da escola, descia, já almoçava, ia, pegava o ônibus. Acabava o treino no salão, no campo. Do campo eu já pegava um ônibus, na época acho que 55, 35. Pegava lá no Clube 7 e já ia, Laura, pro salão. Chegava no salão, treinava, meu pai já tava me esperando, nós vinha descendo de novo pra gente pegar o 11 e pro outro dia começar a rotina de novo. E tinha que dormir cedo, porque no outro dia cedo eu tava de pé, né? Tinha dia, Laura, que você ia pra escola só o corpo. A alma ficava na cama. Mas, graças a Deus, eu sim, foi muita luta. Foi muita luta. E quando você começou a treinar, de fato, com os profissionais do Atlético ali, isso veio que ano? Foi 2010, Laura. 2010. 2010. Quando você já passou pro CT lá? Que eu passei pro CT? Eu passei pro CT, foi 2000 e... do Clube 7 nós foi pra Vila Olímpica. Vila Olímpica, Isso. Aí depois começou a construir o CT, que não tinha nada no CT, era só a fazenda. Lá em Vespasiano. Lá em Vespasiano. Aí começou a fazer o CT, mas aí tinha o campo lá do Imperial. Aí a gente treinava no Imperial, entrava no 11, na época chamava de cata-osso, não sei se você lembra dessa... Um ano velho que o Atlético tinha, muito tempo, entrava no cata-osso. Pra gente voltar pra... Aí o ônibus levava a molecada? Levava, assim, o motorista Daniel. O ônibus não passava de 30 por hora, não. Cata-osso? Cata-osso. E o Daniel aqui, ó, o Daniel no volante, ó. Ó, o Daniel. Daniel era tranquilo, mas gente boa, mas tranquilo. Os caras, vai, Daniel, acelera. Acelera como? Não vai, não. Tá no máximo, né? Não, Aí foi assim, foi essa luta. Aí eu subi em 2010, Lauro. E eu já vinha numa sequência de ser convocado pra seleção de base e tudo. E ainda você era ponta ou já era lateral? Não, aí já era lateral. Já era lateral. E a seleção que eu ia lá, era um time assim, Alisson, Casimiro, Neymar, Wellington Ney, Felipe Coutinho. Caramba, não, um time... Todo mundo virou, não, né? Time massa. E você era titular desse time? Era o titular desse time. Sabe quem que era o reserva meu? Eu era convocado e ele não era convocado. O Dodô, que é hoje... Que foi campeão com o Atlético em 2021? Do Atlético. Do Santos, né? Do Santos, o lateral esquerdo. Aí depois ele começou a ser convocado. Então, assim, a minha trajetória, Lauro, é uma trajetória, assim... Eu fico assim, às vezes eu fico, nossa, tive muita lesão, sabe? E as lesões que eu tive, Lauro, foi lesões assim que você fala assim, não tem base essa lesão que esse cara teve. Sabe, eu tive uma lesão no pubis, que é uma lesão, assim, raríssima no futebol. E eu ouço muito relato de jogador dizendo que uma das lesões mais complicadas do futebol é a do pubis, né? Inclusive o Kaká teria abreviado a carreira por causa de um problema no pubis, né, velho? E minha lesão, assim, Laura, eu tive que ir, né, aqui no Atlético, eles não fazia esse tipo de cirurgia. E eu tive que ir para um doutor Henrique Cabrita, lá em São Paulo, para fazer essa cirurgia em mim, que é onde tive que arrancar tendão do joelho, para amarrar no pubis, sabe? Isso? Então, assim... Isso foi que ano essa cirurgia? Isso foi 2012. Você tava no Galo ainda em 2012, né? Tava no Galo. Mas aí você teve que custear Aí tive que fazer essa cirurgia. Mas assim, o Atlético pagou a cirurgia ou você teve que pagar? Não, o Atlético na minha vida, assim, eu agradeço a Deus, né? E ao Atlético. O Atlético, assim, eu tinha contato com o clube arcou com tudo. Tinha ido pro Goiás, fui pro Goiás, comecei a sentir, voltei pro Atlético. E aí o Atlético fez todo aquele trâmite, ver o que estava acontecendo. E aí descobriram essa lesão em mim. E aí que você faz a cirurgia? E aí fiz a cirurgia.